Você está dormindo no mesmo horário de sempre, acorda cansado, sente aquela pressão estranha no peito às vezes, e talvez até já tenha ouvido do seu médico que seu colesterol não está bom ou que suas artérias precisam de atenção. Sabe o que é pior? A maioria das pessoas que está ouvindo isso agora está procurando a solução no lugar errado. Está olhando para a farmácia quando a resposta, durante séculos, ficou pendurada num galho de árvore. Eu preciso te mostrar isso agora. Porque o que vou revelar aqui hoje não é opinião minha, é ciência. E é uma das coisas mais baratas que você vai encontrar na feirinha da sua rua. Antes de prosseguir com esse vídeo, peço que se inscreva no canal, dê um like e deixe um comentário ou uma pergunta que irei responder a todos. Eu sou o Dr. Nicanor Alves, e nos meus 35 anos de clínica, atendendo pessoas que chegam com a mesma queixa que você provavelmente tem, aprendi uma coisa. Nós que já chegamos nos 50, 60 ou 70 anos merecemos muito mais do que ficar empilhando receita em cima de receita. Você não quer depender de ninguém. Você quer ter energia para jogar com seus netos no final de semana, para acordar de manhã sem aquela sensação de que o corpo não quer colaborar. Quer viver de verdade. Não só existir. E eu entendo o medo. O medo de descobrir que algo está errado. O medo de que a sua saúde já passou do ponto de retorno. Mas eu precisei vir aqui te contar uma coisa. Para a maioria das pessoas, ainda não passou. E existe uma fruta, pequena, vermelha, cheia de sementes, que a ciência já confirmou ter um poder impressionante sobre as artérias do coração. Mas antes de chegar lá, você precisa entender por que suas artérias estão em risco. E o que acontece quando a gente ignora isso? Até o final deste vídeo, vou te revelar como consumir a romã do jeito certo, porque existe um jeito errado que desperdiça quase todo o benefício, e porque a ciência chama essa fruta de a varredura natural das artérias. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabem, é que eu vou guardar para o momento certo aqui no vídeo. Essa informação é de graça. E pode valer anos de sua vida. Só um pedido, não feche esse vídeo agora. Porque o que vem nos próximos minutos pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Me faz um favor agora. Olha para as suas mãos. Abre e fecha os dedos devagar. Repara se elas ficam frias facilmente, se às vezes formigam, se você sente que a circulação não é tão boa quanto antes. Agora coloca a mão no peito, não precisa palpar nada demais, só sente seu próprio coração batendo por alguns segundos. Esse coração seu já bateu mais de 2 bilhões de vezes desde que você nasceu. 2 bilhões. Sem parar, sem folga, sem férias. E ele depende de tubos, as artérias, para receber oxigênio e continuar batendo. Quando esses tubos começam a entupir, a ficar rígidos, a acumular aquela camada gordurosa que os médicos chamam de placa aterosclerótica, o coração começa a trabalhar com muito mais esforço. É como tentar bombear água por uma mangueira dobrada. Você sente isso. Talvez como cansaço. Talvez como fôlego curto ao subir uma escada. Talvez como aquela pressão que o médico ficou de olho. Agora olha para os seus tornozelos. Eles incham no final do dia? A pele das pernas fica com aquela aparência avermelhada ou arroxeada às vezes. Esses podem ser sinais de que a circulação está com dificuldade de voltar para o coração, o que também tem a ver com a saúde vascular. Não estou dizendo que você tem alguma doença. Estou dizendo que o corpo fala. E que a maioria de nós só aprende a ouvir quando o problema já está grande. O vilão silencioso, o que está acontecendo dentro das suas artérias. Tem um processo que começa silenciosamente, sem dor, sem alarme, e que está acontecendo agora, neste exato momento, no corpo de milhões de pessoas acima dos 60 anos no Brasil. O nome técnico é aterosclerose. Mas vou te explicar do jeito que explico para os meus pacientes. Imagina que suas artérias são canos de água. Quando você é jovem, esses canos são lisos por dentro, flexíveis, o sangue passa com facilidade. Com o tempo, especialmente se você come muita gordura ruim, tem pressão alta não controlada, faz pouco movimento ou tem diabetes, começa a se formar uma camada nas paredes internas desses canos. Uma placa. Composta de gordura, cálcio, células mortas. Essa placa vai crescendo aos poucos. Estreitando o espaço. Tornando a artéria rígida, o que chamamos de arteriosclerose, o endurecimento. O coração precisa de mais força para bombear o mesmo sangue. A pressão sobe. O risco de infarto e derrame aumenta. E o pior,
Você não sente nada. Por anos. Esses são os chamados fatores de risco silenciosos. E é por isso que cardiologistas como eu nunca param de falar sobre prevenção. Porque quando os sintomas aparecem, às vezes já é tarde. O que torna a Roman diferente de tudo. Agora eu quero que você preste muita atenção aqui. Porque o que vou falar não é folclore de avó, não é promessa de internet. É o resultado de estudos publicados em revistas científicas respeitadas. A Roman, essa fruta meio estranha, cheia de sementes vermelhas, que muita gente compra e não sabe bem o que fazer, carrega uma concentração de compostos chamados polifenóis que é absolutamente fora do comum no reino vegetal. Entre eles, o mais estudado é a punicalagina, um antioxidante tão poderoso que neutraliza o processo de oxidação do colesterol LDL, que é exatamente o mecanismo que inicia a formação dessas placas nas artérias. Mas não para aí. Estudos conduzidos com pessoas que já tinham aterosclerose confirmada, artérias já comprometidas, mostraram algo que impressionou até os pesquisadores. O consumo regular do suco de romã puro foi associado a uma redução mensurável na espessura das placas existentes. Não apenas preveniu o crescimento. Contribuiu para uma leve regressão. Isso é raro. A maioria das intervenções dietéticas consegue, no melhor caso, estabilizar o problema. A romã foi além. E tem mais, os compostos da romã ajudam a reduzir a pressão arterial sistólica, o primeiro número da pressão que seu médico mede. Em alguns estudos, a redução chegou a ser clinicamente relevante em pessoas com hipertensão leve. Mas eu preciso ser honesto com você agora, isso não substitui o tratamento médico. Se você toma medicamento para pressão ou colesterol, não pare de tomar achando que a romã vai resolver sozinha. O que ela faz é complementar. E o seu médico precisa saber o que você está consumindo para ajustar o cuidado. Fale com ele sobre isso. O erro que destrói todo o benefício. Tem uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo que me preocupa genuinamente. Elas descobrem que a romã faz bem, vão ao mercado, compram um suco industrializado de romã na gôndola, aqueles que têm a fruta estampada na embalagem com cara de saudável, e acham que estão fazendo a coisa certa. Não estão. A maioria desses sucos tem, na melhor das hipóteses, entre 10% e 30% de suco de romã real. O restante é água, açúcar, corante e suco de uva para adoçar e dar cor. Os polifenóis ativos ficam lá na fruta. O suco industrializado chega até você praticamente vazio de benefícios reais. Então o que funciona de verdade? O suco natural feito em casa, com a fruta fresca. Ou as sementes da fruta consumidas diretamente, que é, aliás, a forma mais completa, porque as sementes carregam fibra e compostos adicionais que não vão para o suco. Tem outra coisa que pouca gente sabe, a casca da romã. Eu sei que parece estranho falar de comer casca de fruta. Não estou dizendo para comer a casca in natura. Mas o extrato ou o chá preparado com a casca seca tem uma concentração de antioxidantes ainda maior do que o suco. Em muitos países, esse uso tradicional já é estudado há décadas. O que mais a romã fazenda pelo seu corpo depois dos 60? Vou te contar mais algumas coisas sobre essa fruta que a maioria das pessoas não associa a ela. A memória e o cérebro. Pesquisas recentes indicam que os polifenóis da romã atravessam a barreira hematoencefálica, uma espécie de filtro que protege o cérebro, e podem ajudar a reduzir a inflamação que está na base de doenças como o Alzheimer. O cérebro envelhece de forma diferente quando está bem nutrido, e a romã parece contribuir com isso. Vou pausar aqui por um segundo. Pensa comigo, você conhece alguém que começou a esquecer as coisas de um jeito diferente, mais frequente? Essa conversa vale ser levada para a família também. As articulações e a inflamação. Depois dos 60, a maioria de nós sente nas articulações o peso dos anos. Joelho, quadril, coluna. A romã tem ação anti-inflamatória documentada, e embora não seja um remédio para artrite, pode ajudar a modular o processo inflamatório geral do organismo. Menos inflamação significa menos dor, menos rigidez, mais disposição para se mover. O intestino. Isso muita gente não espera ouvir. Os compostos da romã alimentam bactérias específicas no intestino, o que os cientistas chamam de ação prebiótica. E a saúde intestinal, nos últimos anos, ficou comprovadamente ligada à saúde cardiovascular, imunológica e até emocional. Tem uma via chamada eixo intestino-coração que é mais importante do que a medicina imaginou por décadas.
A próstata para os homens. Estudos preliminares, e aqui eu enfatizo, preliminares, ainda em andamento, sugerem que compostos da romã podem ter ação protetora sobre o tecido da próstata. Se você é homem e está assistindo isso, vale a pena conversar com seu urologista sobre esse ponto. Chegou a hora que você estava esperando. O protocolo prático. Vou ser direto. Forma 1, o suco natural. Pegue uma romã madura. Corte ao meio. Esprema como se fosse uma laranja ou use um extrator de suco. Você vai conseguir entre 100 e 150 ml de suco puro. Tome esse suco diariamente, de preferência pela manhã, sem adoçar. O amargor leve é exatamente onde estão os compostos mais ativos. Uma dica: misture com um pouquinho de suco de limão. O limão potencializa a absorção dos antioxidantes. E o sabor fica mais equilibrado. Forma 2. As sementes. Abra a romã, retire as sementes vermelhas e consuma diretamente. Uma porção de 80 a 100 gramas por dia é o suficiente. Você pode colocar sobre uma tigela de iogurte natural sem açúcar, misturar em uma salada de frutas, ou simplesmente comer puro. Eu particularmente recomendo essa forma para quem tem problema com açúcar, porque o suco concentra mais os açúcares naturais da fruta, enquanto as sementes inteiras vêm com a fibra que regula a absorção. Forma 3. O chá da casca. Pegue a casca de uma romã, corte em pedaços, deixe secar ao sol por alguns dias ou em forno baixo por alguns minutos. Ferva em 500 ml de água por 10 minutos. Coe e beba uma xícara por dia. O sabor é amargo e adstringente, não é agradável para todo mundo. Mas a concentração de compostos bioativos é alta. Frequência: todos os dias, durante pelo menos 4 a 8 semanas, para que os efeitos cumulativos comecem a aparecer. A saúde vascular não se constrói em uma semana. Uma última coisa importante: a romã pode interagir com alguns medicamentos, especialmente anticoagulantes e medicamentos para pressão. Se você toma algum remédio regularmente, me faz um favor, antes de começar qualquer protocolo, fale com seu médico. Isso não é burocracia, é cuidado. Seu médico pode ajustar doses e monitorar os efeitos. Isso é o que faz a diferença entre fazer bem e fazer mal. Você chegou até aqui porque a sua saúde importa para você. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. O coração que bateu 2 bilhões de vezes para te trazer até hoje merece esse cuidado. Uma fruta. Toda manhã. Conversa com o seu médico. Simples assim. A diferença entre quem envelhece com vitalidade e quem envelhece apenas sobrevivendo raramente está numa cirurgia ou num remédio caro. Está nos hábitos pequenos, diários, que a maioria das pessoas considera de menos. Agora você sabe. O que você vai fazer com isso é escolha sua. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ajudar o canal e alguém que você ama.